Tem gente pagando 2 ou até 3 carros em um financiamento. E o pior, o motivo disso muitas vezes é simplesmente falta de estratégia na hora de financiar. Hoje eu vou te contar nesse vídeo como que eu fiz para a parcela do meu BYD Dolphin Mini ficar menor do que o valor que eu gastava com gasolina no meu carro anterior. E vou trazer aqui 4 estratégias para você também conseguir uma parcela pequenininha no seu financiamento do seu primeiro carro elétrico. Fala galera, beleza? Dolphin Dicas na área, trazendo mais um conteúdo para vocês. A gente se esforça muito para trazer conteúdo de valor toda semana. Não te vendemos consultoria nem nenhum produto, só pedimos o seu like no vídeo e a sua inscrição aqui no canal. É muito importante. Compartilhe o vídeo com os amigos e não esqueça de se inscrever. Siga a gente também no Instagram, no @DolphinDicas. Hoje vamos trazer um vídeo importantíssimo sobre como conseguir um valor pequeno na parcela do seu financiamento do seu BYD Dolphin Mini. Vamos trazer aqui 4 estratégias importantíssimas que você precisa tentar para baixar o valor da sua parcela. Fica comigo até o final que eu garanto que vai valer muito a pena. Pessoal, a motivação desse vídeo começou quando eu andei pesquisando por aí o quanto o pessoal estava pagando de parcela no BYD Dolphin Mini e vi coisas absurdas. Eu vi gente com parcelas de R$3.500, R$4.000, até parcela de R$4.800 por mês, alguns dando até uma boa entrada. E eu pensei, cara, eles estão loucos, não é possível, né? Muita gente meio que aceitou que você paga 2, 3 carros, né? Que nem aquela brincadeira, paga um para você, paga um para o governo. E tem gente com financiamento aí quase chegando em 300 mil para pegar um carro de 115, 119. E o que mais me chateou foi perceber que em muitos casos tinha várias formas de conseguir deixar esse valor menor, várias estratégias que eu inclusive apliquei no meu financiamento do meu BYD Dolphin Mini. Eu relatei nesse vídeo aqui, que inclusive é o vídeo mais assistido do canal, como que foi o meu financiamento. Eu consegui deixar minha parcela menor do que o meu valor que eu gastava por mês com gasolina, então na prática não gastei nada a mais, eu simplesmente transferi o dinheiro do posto de gasolina para a aquisição do meu carro, e com o bônus que, como o meu carro anterior estava muito velho e eu teria que trocar, caso eu não tivesse feito isso, eu teria que continuar pagando a gasolina do mesmo jeito e ainda pagar a parcela de um novo carro a combustão. Então foi uma das decisões mais acertadas da minha vida e eu relatei tudo nesse vídeo. Quem não viu ainda, assista ou espera acabar esse e vai direto para lá, que vai ser um ótimo complemento para esse daqui. E aí eu vou te apresentar hoje tudo que eu cogitei nesse caminho até conseguir essa parcela que eu consegui e que você deve tentar aí no seu caso também para ver se não funciona para você conseguir um valor mais em conta na parcela do seu BYD. Bom, pessoal, a estratégia número 1 é fazer um consórcio e dar um lance com um empréstimo pessoal. Bom, todo mundo sabe que o consórcio não tem juros, ele tem apenas uma taxa de administração, né? Mas você tem que esperar ser contemplado, né? São sorteios que vão acontecendo. Cada mês alguém é contemplado e pode levar muitos meses, né? Depende um pouco da sua sorte, né? E muita gente precisa do carro para agora, mas calma que a gente tem uma estratégia para você conseguir fazer o consórcio e pegar o carro agora. A maioria também já sabe que existem os lances que te aproximam de conseguir pegar o carro, porque muitos consórcios só sorteiam o veículo aleatoriamente quando não tem nenhum lance. E quando tem lance, eles vão contemplar o maior lance com o carro. Ou seja, quem der o maior lance com relação ao valor da carta que foi entrada no consórcio, tem prioridade para ser contemplado. E a gente sabe que na maioria dos consórcios, para você conseguir ser contemplado de primeira, assim, no primeiro mês, você precisa dar um lance acima de 50% do valor da carta que você contratou, né? Então, se você pediu, por exemplo, uma carta de 120 mil, você precisa de mais de 60 mil de lance ali para você dar à vista, para você conseguir pegar essa carta. E agora eu vou explicar como você pode fazer isso a seu favor aí para um financiamento de carro. Bom, pessoal, para esse tipo de caso, eu acho que é melhor você pegar um carro seminovo. Eu vou dizer aqui nesse vídeo ainda situações onde vai ser melhor você pegar o novo, por conta da diferença de juros entre carro novo e carro seminovo, que os juros para carro novo é menor. Porém, neste caso, como você não vai financiar da forma tradicional, lá no banco, fazendo financiamento automotivo, com juros de financiamento automotivo, e sim fazendo um consórcio, é melhor você pagar o menor valor possível. A gente sabe que tem vários BYDs Dolphin Mini bem novos aí, com 8 anos de garantia ainda, 5, 8, 10 mil quilômetros rodados. Como a gente falou nesse vídeo aqui, o carro está bem valorizado no mercado, a tabela FIP está lá em 107.800, o novo está 119, está uma diferença até que pequena, mas já é uma diferença, principalmente se tratando que no consórcio você vai tentar pegar uma carta para dar o valor à vista no carro. Então você pode conseguir um desconto, com certeza. A gente sabe que a FIP está 107, mas tem gente que pede ali o seu 105, 104. Se você tiver o valor todinho à vista, sem financiar nada, para dar na mão, é bem provável que você consiga esse carro por uns 100 mil reais. Então nós vamos em busca de uma carta de consórcio de 100 mil reais. Aqui eu pesquisei no meu banco e encontrei uma com essas condições. 99 parcelas de R$ 1.220. Então é muita parcela, mas não se incomoda com isso agora, que a gente já vai explicar como isso vai baixar. E concentra no valor da parcela do consórcio, 1.220.
para uma carta de 100 mil reais, que é o valor que você precisa para pegar o carro. Mas aí entra aquilo que a gente falou, você vai precisar de mais de 50% de lance para conseguir ser contemplado no primeiro mês. Vamos imaginar que você tem aí o seu carro seminovo, assim como a maioria tem, né? Vamos colocar aqui um carro de tabela FIP de 40 mil reais, pode ser um HB20, um Onix, é um carro popular aí, a combustão que a maioria tem, entre 2013 e 2015, né? Que é esse padrão. Eu sei que vai ter gente que vai ter carro de valor superior, vai ter gente que vai ter carro de valor inferior, você vai ter que adaptar isso para a sua realidade, mas esse é só um dos exemplos, né? Então, se você tiver um carro aí de tabela FIP 40 mil reais, você sabe que se você vender esse carro no particular, você vai conseguir 40 mil reais. E você pode complementar para você conseguir ter mais de 50%, ou seja, mais de 50 mil reais para dar de lance naquela carta de consórcio, fazendo um empréstimo pessoal, que muitas vezes tem um juros menor do que o financiamento de carro, principalmente dependendo do CPF. Eu, no caso, sou funcionário público, e eu consegui essa condição aqui. Eu vou mostrar para vocês um empréstimo real que eu fiz, né, lá na Caixa Econômica Federal. Peguei 14 mil reais em 54 parcelas de R$ 399, um juros de 1,57%. Claro, sou funcionário público, vão ter outros funcionários públicos me assistindo, vai ter gente que não é, vai ter um juros um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas também fica a dica até para você ver se você não tem alguém na sua família que é aposentado, pensionista, funcionário público, que possa fazer um empréstimo como esse para você e conseguir uma condição parecida. Porque nesse mesmo exemplo, 14 mil com 399 mês, você já somaria esses 14 mil com os 40 mil do seu seminovo e já conseguiria ter na mão para dar de lance 54 mil reais. E a sua carta é de 100. Então você estaria dando mais de 50% da carta de lance, com altíssima probabilidade de ser o primeiro contemplado já com a carta. E vale lembrar, quando você dá 54 mil reais de lance, esse valor é abatido nas parcelas do seu consórcio. Esse valor de 54 mil que você conseguiu com a venda do seu usado e mais o empréstimo que você fez, você vai conseguir quitar de uma vez 45 parcelas, restando daí 54 parcelas dos 1.220, que é o valor do consórcio. Então você vai receber uma carta de crédito de 100 mil reais na mão para você comprar o seu carro à vista, e após dar o lance vai ter que arcar com 54 parcelas de 1.220. Claro que você também vai ter que pagar a parcela do empréstimo que você fez, que no caso são 52 vezes de 399. Então, somando 1.220 com 399, o valor total a ser pago vai ser R$ 1.619 por mês durante 52 meses. Na verdade, como restaram 54 do consórcio e são 52 do empréstimo, você vai pagar esses 1.619 durante 52 meses, um pouquinho a mais do que um financiamento comum de 48 vezes, 4 parcelas a mais, né? E após pagar esses 52 meses, ainda vão restar 2 parcelas do empréstimo de 1.220, então ficam 52 de 1.619 e depois mais 2 de 1.220 para você quitar o seu carro. Fica bem interessante, principalmente se você, assim como eu, já gastava esses 1.600 e alguma coisa em gasolina no seu dia a dia com o seu antigo carro, com o seu Onix que você tinha, com o seu HB20, né? Se você roda muito, tá pensando num carro elétrico, muitas vezes é o seu caso. Porque com uma parcela tão pequena, você vai pegar só o dinheiro que você gastava no posto de gasolina e pagar a parcela sem ter nenhum gasto extra. E lembrando, muitas pessoas, principalmente motorista Uber, já estão com esses carros que eu tô falando aqui, muito rodados. Eles não têm como continuar com esses carros, eles têm que trocar. E se fossem trocar por outra combustão, até conseguiriam uma parcela bem menor que 1.600, mas iam continuar deixando 1.600 de combustível no posto de gasolina e ainda tendo que pagar a parcela do carro novo também, que a gente sabe que não fica menos de 700, 800 reais. Então, conseguir pagar 100% do financiamento só com o dinheiro da gasolina fica uma condição sensacional, que foi exatamente o que aconteceu no meu caso, que eu expliquei naquele vídeo. Bom, pessoal, dessa forma, o valor total que vocês vão pagar entre consórcio e empréstimo vai ser R$ 86.628, mais 40 mil reais, que era o valor do seu usado, totalizando R$ 126.628, que vai ser o valor total que você vai pagar. Mas lembrando, você está comprando um carro que originalmente custa 108 mil na tabela FIP, você vai conseguir um desconto porque você vai estar pagando à vista. Mas se fosse fazer financiado, não ia ter acordo, ia pagar os 108. Então você vai estar pagando 126 num carro de 108, totalizando aí 18 mil de juros. Para 50 meses aí, pouco mais de 4 anos de financiamento, tá ótimo. É muito longe do que pagar 3 carros, 2 carros, como muita gente está fazendo por aí, já aceitou que é normal. Pagar 18 mil a mais do que o valor total do carro para ter ele financiadinho em 50 meses e com parcelinha de 1.600, que é o valor que você gastava de gasolina. E aí fica ótimo, você pega um carro novinho, com pouquíssimo uso, 8 anos de garantia, em 4 anos o seu carro vai estar
quitado e ele ainda vai ter mais 4 de garantia depois. Então, se você tem um bom relacionamento no banco, consulte as condições de consórcio, consulte as suas condições de empréstimo pessoal para complementar esse lance acima de 50% e ser contemplado de cara. Ou se você não tem alguém da sua família que possa fazer esse empréstimo para você e você paga as parcelas. E com essa condição aqui, deixar bem mais barato a sua parcela do seu BYD Dolphin Mini. Testa essa opção para você aí. Estratégia número 2 é utilizar a taxa zero com 60% de entrada. Eu sei que está cada vez mais raro achar essa condição, era bem comum antigamente na BYD, programas com financiamento de taxa zero, caso você dê mais de 60% de entrada no veículo lá na concessionária, mas vira e mexe em épocas sazonais ali, festival de Dia dos Pais, aniversário da BYD, eles voltam com essa condição, e caso você encontre pode ser uma ótima. E aí para essa estratégia o ideal é que o veículo seja novo, né? Como a gente falou aqui, a taxa de juros no Brasil para financiamento de veículos está altíssima, chegando a quase 3% ao mês em carros seminovos, mas os carros novos a gente acha abaixo de 2%, 1,88%, 1,80% por mês, dá uma diferença de quase o dobro de juros no carro seminovo. Então, na maioria das vezes, compensa. Se for fazer um financiamento lá na concessionária, compensa comprar o carro novo, até porque, como a gente falou, o carro está valorizado na FIP, a diferença entre o novo e o usado está pequena, 108 para 119. Então, dificilmente os juros vai compensar essa diferença de valor. Então, nesse exemplo, com um carro novo de 119 mil, modelo 2026, caso você consiga essa condição com taxa zero, dando 60% de entrada, você pode fazer a mesma estratégia, só que adaptando, né? Você pode vender o seu seminovo no particular, não dê lá na agência, porque eles vão jogar lá embaixo, não vão pagar a FIP. E muitas vezes, se for um carro como esse que eu falei, Onix, HB20, Polo, você vai vender muito fácil aí na OLX da vida. Pega lá a FIP dos 40 mil na mão. E aí voltamos para o empréstimo pessoal, só que agora num valor menor. Lembrando daquele exemplo do meu empréstimo que eu coloquei aqui. No exemplo anterior eu usei o exato valor que eu peguei, né, os 14 mil. Mas aí eu pedi para o ChatGPT agora, utilizando essa mesma condição que eu tive, o mesmo juro de 1,57% ao mês nesse empréstimo, para ele simular quanto ficaria caso o valor recebido fosse 35 mil em vez de 14. Ele pausa rapidinho para 2 recados. Primeiramente, olha que legal que o Flávio Bock me mostrou um forro ali para o seu porta-mala, para você colocar o step fino que a gente já falou do Onix que serve aqui no BYD Dolphin Mini e colocar o forro por cima, tendo o seu porta-mala organizadinho como se o step fosse de fábrica. Para isso ele utilizou o forro do Volkswagen Up. Então vou deixar link na descrição para o step fino do Onix que serve no BYD Dolphin Mini e do forro do Up que também serve, como vocês viram aí no vídeo, perfeitamente no BYD Dolphin Mini, que é mais uma possibilidade para o seu step no seu carro. E também lembrar mais uma vez os carregadores da TNL, 7 kWh, velocidade de wallbox, estoque no Brasil sem chance de taxa, 2 anos de garantia. Vou deixar link para tudo isso na descrição e no comentário fixado para você comprar aí o seu. Ele fez e daria parcelas de mais ou menos R$1.000 por mês, nos mesmos 52 meses. E aí beleza, né? Você receberia 35 mil, pegaria 40 para vender o seu carro, totalizando 75 mil. O carro custa 119, então você conseguiria dar uma entrada maior do que 60%. E aí você conseguiria financiar os outros 44 mil com taxa zero, com a regra que eles colocam geralmente nessa condição, que tem que ser em 36 vezes no máximo, né? Eles não deixam você financiar em 48, 60 vezes, com taxa zero, óbvio, né? Mas 36 já ajuda, porque nesse exemplo aí você financiaria 44 mil em 36 vezes sem juros, taxa zero, né? E a parcela ficaria 1.220 por mês. Então você teria que pagar esses 1.220 em 36 vezes e também pagar os R$1.000 do seu empréstimo de 35 mil lá. Mas ao todo, as duas parcelas juntas ficariam ali em 2.200 por mês. Lembrando, 36 vezes você vai pagar esses 2.200, né? Mas depois de 36 vezes, apenas 3 anos, iria quitar o financiamento do carro, ficando só com a parcela do empréstimo. Então depois teriam 14 parcelas de R$1.000 para você pagar. O seu pagamento total ficaria 36 de 2.200 e depois mais 14 de R$1.000 para finalizar em 52 meses o pagamento total desse carro. Mas até as 36 vezes, né, 3 aninhos pagando 2.200. Claro, nesse exemplo um pouco acima dos 1.600 que a gente planejava pagar para ficar o valor da gasolina, um pouquinho acima, R$600 acima. Mas muita gente vai conseguir adequar isso, e o legal é que depois de 3 anos apenas vai pagar só R$1.000 por mês no carro, para dali mais 14 meses quitar completamente, ainda dentro desse prazo de 52 meses, um pouquinho acima do tradicional 48 aí que todo mundo faz. Nesse exemplo aí você pagaria 54 mil no empréstimo, 44 no financiamento sem juros, mais 40 do seu carro usado, totalizando 137 mil pagos, mas aí é num carro novo de 119 mil. Então seu juros total no financiamento fica nos mesmos 18 mil do exemplo anterior. Muito bom, lembrando que mais uma vez você financiou ao todo aí em mais de 4 anos, para pagar apenas 18 mil a mais do que o valor do carro se tivesse sido à vista. Então compensa demais essa estratégia.
caso apareça aí taxa zero com 60% de entrada, considere essa opção. Claro que se você tiver o dinheiro na mão, tiver como vender alguma coisa para não ter que fazer o empréstimo, é melhor ainda, porque o empréstimo tem juros, né? Mas, em último caso, vale a pena também considerar dar o seu usado, pegar um empréstimo para complementar esse 60% aí e financiar o restante com taxa zero para conseguir essa parcela baixinha, esse juros total no financiamento bem pequenininho também. Estratégia número 3, pessoal, é o CPF certo. Essa aqui é um pouco menos estratégica, mas é mais um toque que muita gente não percebe. Os juros do seu financiamento depende muito do seu histórico, CPF, score. Então, para o CPF certo, você pode conseguir condições tão incríveis que você nem vai precisar fazer esse malabarismo todo que eu falei de consórcio, de empréstimo pessoal. Você pode conseguir com financiamento mesmo um valor muito bom, que foi o que eu consegui. Como eu falei para vocês, eu sou funcionário público e eu tinha um score muito alto, e com isso eu consegui um financiamento excelente, né? Claro que era outra época, mas o meu financiamento eu já falei no outro vídeo, né? Minha parcela ficou em 1.732, com eu dando meu HB20 velho de entrada. E o motivo de eu não ter feito um consórcio ou nenhuma dessas estratégias que eu tô falando para vocês, que eu pensei todas na época, mas eu não fiz porque a diferença ia dar muito pequena, devido ao meu CPF ser muito bom. Então ficam essas duas dicas nesse cenário. Primeiramente, carro novo para você pagar menos juros. Não adianta ir lá buscar carro seminovo. 10 mil mais baixo que o novo, mas aí os juros é 3% ao mês, não compensa. O carro zero vai te dar o melhor juros, e mais ainda se você tiver um bom CPF. Mas utilize o CPF certo. Se você não tem uma condição boa, veja se alguém da sua família não é aposentado, pensionista, funcionário público. Tem alguém que possa tirar o carro no nome dela para você. Às vezes mãe, pai, avô, tem muitos cenários, e às vezes com essa mudança de CPF você pode conseguir uma condição como a minha. A taxa normal aí hoje está nesse absurdo de 1,8, 1,9 por mês no carro zero, mas com o CPF bom às vezes baixa lá para 1,4, 1,3, já vi casos de 1,2, como foi o meu caso lá atrás, né? E aí você simplesmente dando o valor do seu seminovo de entrada e financiando o resto, você vai conseguir essa parcela baixinha. E às vezes, como eu falei, é uma estratégia, porque você vai lá, vai financiar no seu nome, com o seu score, com o seu CPF, com as suas condições ali, vai dar uma parcela absurda, mas se você for com o CPF da sua mãe, você vai conseguir a parcela ideal para caber no seu bolso, para ficar no valor da gasolina. Então não esqueça de considerar isso, essa possibilidade também. Por último, pessoal, dica número 4, parcela, balão e amortização. Muita gente já conhece esse esquema, mas é bom falar que você pode fazer o seu financiamento normal em 48 vezes, mas propor no financiamento uma parcela balão, uma parcela maior, durante uma vez por ano, 2 vezes por ano, porque muita gente ganha um salário, ela precisa ficar com uma parcela pequena, que caiba no bolso, como eu falei, muitas vezes do valor que gasta de gasolina por mês, mas muita gente também tem um dinheiro extra, um PLR, participação do lucro da empresa, que vem ali 5 ou 6 salários uma vez por ano. O próprio 13º, que é o momento que você ganha mais dinheiro. Às vezes você ganha o seu 13º, a sua esposa ganha o dela, e aí vocês têm um montante ali no final do ano, em dezembro. Então muita gente tem essas duas condições. Tenho o PLR férias meu, depois eu tenho o 13º, então são 2 momentos do ano que você consegue dar uma parcela balão, uma parcela maior, e apresentando essa condição você consegue uma parcela geral fixa menorzinha, que vai conseguir entrar no seu orçamento pelo valor que você gastava de gasolina, mas aí com essa condição de, em dezembro você tem que dar uma parcela balão lá de 8, 10 mil reais, mas é um momento do ano que você vai ter esse dinheiro, que você recebe um dinheiro extra, então muitas vezes vai compensar. E vai ser essa estratégia que vai conseguir deixar a sua parcela baixa no seu financiamento. Então, se você tem dinheiro extra aí, 13º, PLR, consulte com a financeira se você consegue fazer parcela balão e durante a maior parte do ano conseguir pagar uma parcela menorzinha com o seu salário habitual comum. Caso não tenha parcela balão, também sempre vale considerar a possibilidade de amortizar. Muita gente também já sabe que você pode pagar as parcelas do fundo sem juros, e aí com o valor de uma parcela você paga 2, às vezes 3 parcelas. Então, mesmo que a financeira fale, aqui a gente não faz parcela balão, você pode fazer um financiamento maior, né, em mais vezes, para a parcela ficar baixa, e aí chega no final do ano, chega na hora do PLR, você paga lá, você pega o valor que seria de uma parcela balão e paga lá 7, 8 parcelas de uma vez, pagando as do fundo. Você vai amortizando, seu financiamento vai ficar menor no final das contas, né? Você não vai levar aquele tanto de meses para você pagar, mas a parcela em geral fica baixinha, porque o financiamento foi longo, e aí você vai e paga do fundo. Lembrando que quando você amortiza, você paga do fundo tirando os juros dela, então no final das contas também o seu financiamento vai ter menos juros, mesmo que você faça lá em 60, 72 vezes, né? Para a parcela ficar baixa, que também acaba sendo uma dica, né? Você fazer mais vezes para a parcela ficar baixa, afinal de contas a gente que está comprando carro elétrico e pensando em usar o dinheiro da gasolina para pagar o carro, você muitas vezes só quer que a parcela fique baixa, mas ninguém quer pagar também 6, 7 anos de financiamento, e aí às vezes você consegue o valor pequeno da parcela feita em 7 anos, porém você amortiza do fundo, tira os juros de 7 anos, tira a quantidade de parcela, dá certo também.
Consulte aí parcela balão e também consulte a possibilidade de amortizar as parcelas do fundo fazendo em mais vezes o financiamento para deixar a parcela menor. Claro que tem casos e casos, tem gente que fala, meu carro não vale 40 mil, adapta e vê se você consegue, talvez não deixar nos valores que eu falei aqui, mas um valor menor do que você pagaria sem fazer estratégia nenhuma. Tem gente que fala, o score é baixo, não tem ninguém na família com score alto. Pessoal, não tem como fazer milagre, né? Você vai financiar um carro novo, um carro elétrico, você vai precisar de ter uma condição de financiamento boa. Então, não tô aqui dizendo que todo mundo vai conseguir, eu tô passando o meu conhecimento para que você também possa consultar se uma dessas estratégias vai funcionar para você conseguir uma parcela mais baixa, muito além do que simplesmente ir lá dar o seu carro abaixo da FIP e financiar num financiamento automotivo. Eu tô vendo muita gente, são vários exemplos, pessoas pagando aí valores exorbitantes da parcela do carro. Pelo menos tente não ser uma dessas pessoas, tente fazer uma estratégia, tente uma das 4 estratégias que a gente passou aqui. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, se inscreva no canal. Comente aqui embaixo quanto ficou a parcela do seu financiamento, quanto você paga por mês, quanto você deu de entrada, como ficou os juros do seu financiamento. E você que ainda não comprou, quanto que tá ficando quando você foi pesquisar, você foi lá na BYD, fez a simulação, pra gente saber como é que tá esse cenário dos juros e dos financiamentos aqui no Brasil. Obrigado a todos, pessoal, até a próxima.